Oi pessoal, eu sou Mayumi Takushi, eu sou professora de pintura com stencil e hoje eu trouxe um projeto super bacana para vocês, um stencil de rosas, lançamento, esse é o lançamento, tamanho 17 por 42. Eu vou deixar toda a lista de materiais na descrição do vídeo para vocês poderem fazer com calma em casa, tá bom? Então vamos lá ao passo a passo. Bom, agora eu vou utilizar esse stencil de rosas. O código dele é 2177 da OPA. Ele é um stencil de camadas, então eu inicio sempre pela camada que tem mais espaço para preencher. Nesse caso eu vou utilizar um pincel maior, número 6. Eu vou utilizar uma base primeiro para ele, vou pegar o flamingo. Faz o preenchimento, um pouquinho de diluente também, para a tinta correr, conseguir fazer um preenchimento melhor. Eu vou aproveitar essa mesma cor e vou trabalhar nessa flor menor. Um botãozinho também. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco e vou completar essa rosa. Aqui, para quem não conhece pintura em tecido, a gente precisa esticar ele numa placa com cola permanente, tá? Então, aqui nesse caso eu tô utilizando uma placa mesmo de acetato, eu passei cola permanente e estiquei o tecido. Pode utilizar também papelão, placa de MDF, pode utilizar uma placa de EVA, também fica muito bom para pintar. O importante é esticar o tecido, para ele não dobrar. Então aqui eu já preenchi as rosas, eu vou trabalhar com um pouquinho de amarelo e verde também. Nesse caso eu tô pegando amarelo ouro e aqui é um verde grama, tá? Tira o excesso. Isso aqui é só para dar um charminho, para a rosa não ficar muito chapada. Eu vou aproveitar que eu estou com verde, trabalhar também próximo à sépola do botão. Um pouquinho mais de verde, eu vou trabalhar a sépola, essa sépola e essas folhas também. Certo? Esse stencil, ele tem os registros, mas não é tão necessário fazer a marcação deles, tá? Mas só para vocês conhecerem o processo, eu vou marcar. Dois pedaços de fita crepe, embaixo desses registros eu colo a fita crepe no tecido, ou se fizer na madeira, vai colar na madeira. Pode também, uma outra alternativa é fazer a marcação diretamente com um lápis grafite, que aí na primeira lavagem ele já vai sair. Então aqui eu já fiz a marcação, eu tenho dois pontinhos, né, da primeira camada. Agora, para encaixar a segunda, eu vou marcar pontinho com pontinho, e aí eu vou ter a posição exata da segunda camada. Nessa etapa, eu vou aproveitar que o meu pincel está sujo de verde e vou dar uma tonalizada aqui nessa área do botão. Agora eu vou lavar o pincel.
Peguei um outro aqui. Eu vou utilizar agora branco. Tira o excesso. Nós vamos marcar a posição das pétalas. Eu posso até usar um pouquinho de flamingo para ele ficar rosadinho. Vou levantar só para ver o contraste. Tá tendo contraste, isso é bom. Eu vou preencher ele inteirinho. Nos botões somente, tá? As pétalas. Aqui, nesse botãozinho, eu posso preencher também. O que acontece? Aqui eu tô fazendo a anotação das pétalas para depois poder colocar um pouquinho de sombra. Aqui eu vou com o mesmo branco, eu vou pegar um pouquinho de flamingo e trabalhar na pontinha desse botão. Então aqui eu já tenho a posição da flor, do fundo, das pétalas. Agora eu vou trabalhar algumas folhas, porque somente essas fica muito vazio. Então eu vou colocar mais folhas. Lavo o pincel. Seca bem o pincel, muito importante. Agora vamos fazer a marcação de mais folhas. Eu vou utilizar aqui caqui. Então, são folhas de último plano, tá? Esses pontinhos eu posso retirar, porque eu já tenho a anotação da segunda camada, então eu já consigo encaixar novamente se eu precisar. E agora eu vou aumentar a quantidade de folhas. Uma cor neutra, aqui eu estou utilizando caqui. Ficaria também bom utilizar o jatobá. O jatobá também é uma cor boa para fazer folhas de último plano. Aqui eu estou utilizando então caqui. Se o pincel começar a ficar seco, pega um pouco de diluente para tecido. Vou colocar mais algumas folhas. Aqui a gente faz a distribuição irregular. Movimentos curtos, sempre vai segurar o pincel na virola para ter mais controle sobre o pincel. E o movimento é sempre curtinho. Então aqui eu já tenho, vou fazer mais um conjunto aqui. Ótimo. Agora eu vou trabalhar uma sombrinha em volta desse espaço. Eu vou continuar com um pouquinho de caqui. Primeiro eu faço uma sombra mais aberta, depois eu vou utilizar um pincel menor para ajustar os espaços uns espaços menores, tá? Espaços mais fechados. Aqui um pouquinho de sombra só para destacar a florzinha, depois a claridade da flor.
Agora eu vou começar a trabalhar com um pincel menor. Esse pincel aqui tá bem gostoso de trabalhar, é um pincel faca da Condor, código 3474. Então, com esse pincel, eu posso pegar um pouquinho de rústico misturado com verde. E aí, eu trabalho nesses espaços menores, mais fechados. Fazendo um degradê. Não é necessário fazer toda a volta. Depois eu volto para ajustar mais. Agora eu vou fazer uma sombra entre as pétalas. Então aqui eu fiz a primeira camada, marquei as pétalas. Agora nós vamos sombrear algumas áreas para valorizar mais a claridade dessas pétalas. Eu vou começar com púrpura. Um pincel Pituá 00. Na outra flor também. Esse espacinho vazio eu preencho para fazer a sombra da flor. Daí eu coloco sombra próximo das áreas onde eu quero clarear, onde eu quero marcar mais contraste. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de púrpura aqui no meio dessa flor. A gente vai trabalhando em camadas para conseguir mais intensidade. No meio desse miolo, nós vamos trabalhar com um pouco de rústico. Para dar mais contraste ainda. Agora já dá para trabalhar a luminosidade, o acabamento das pétalas. Então, aqui eu vou posicionar o stencil. Então, aqui a gente consegue encaixar mesmo sem os pontos, tá? Porque sempre vai ter uma bordinha que vai ter um pouco mais do desenho. Pincel limpo. Pegar branco. Tira o excesso no papel, né? E vamos acentuar a luz. Eu só não vou fazer essas duas pétalas miudinhas que estão bem no centro.
eu não peguei branco porque a tinta ainda está um pouco úmida, a tinta de baixo. Então, acaba mesclando. Vou levantar o stencil só para ver o que está acontecendo. Já ficou bem mais nítido, né? Agora eu tenho mais contraste, tem uma variação maior de tonalidade também no fundo. Isso é bacana. Vou fazer a mesma coisa nessa outra florzinha. Aqui eu tenho um botãozinho. Eu vou pegar um outro pincel e vou deixar ele um pouco mais escuro na extremidade desse botão para valorizar mais. Nesse stencil, os botões se complementam, tá? Então fica muito mais fácil para trabalhar. Aqui eu tenho as flores, dá até para trabalhar mais um pouquinho. Agora eu quero mostrar como melhorar o botão. Então, eu volto nessa camada, tá? Eu peguei púrpura, ele sempre vai ser um pouco mais escuro aqui nessa pontinha, porque vai ter mais sombra, né? Onde as pétalas ficam mais unidas. E também nessa região. Vocês vão entender por quê. Então, tá assim. Agora, para eu conseguir uma linha, uma definição maior nessa região, eu vou pegar esse botãozinho aqui e eu vou posicionar ele aqui, assim. Vendo? Ele vai encaixar direitinho. Ó, posicionou. Agora eu pego um outro pincelzinho com branco mesmo e eu vou clarear só esse lado, porque desse lado aqui eu já tenho uma pétala, eu não vou mexer nela. Olha aí. Tá vendo como ela fica mais rica? Vou voltar nessa etapa. Depois que a gente faz a montagem, a gente começa a perceber onde precisa mais luz, mais sombra e vai ajustando. Olha, agora eu vou voltar para essas pétalas, que são as dobras. Se não conseguir encaixar aqui no botão, posiciona a flor maior. E aí você acha o local exato do botãozinho. Então a flor maior tá bem encaixada. Agora então eu tenho a posição exata das pétalas dobradas do botão. E aí ela fica assim. Eu posso também aumentar a luminosidade desse botãozinho aqui de baixo. Um pouquinho de branco. Ele já tá bonito assim. Se eu quiser, eu posso pegar essas dobrinhas e trazer também para esse botãozinho. Então aí eu posiciono, trabalho só essa pontinha. Olha aí, belezinha, né? Dá para incrementar mais um pouquinho. Eu vou aproveitar que aqui no vídeo do YouTube a gente tem mais tempo, né? Aqui, se eu quiser, eu posso iluminar essa região para ter uma pétala mais definida. Então, eu uso a borda dele mesmo. Eu posiciono assim. E clareio somente o cantinho. E mais uma dobrinha. Então, não tem limite. A gente consegue trabalhar muito com stencil, tá? Pode trabalhar várias camadas. Vou pegar o verde novamente, esse é o verde grama.
Agora, essas folhinhas eu vou deixar no último plano mesmo e vou encaixar outras. Então, essas aqui, elas não vão ter esses caules, tá? É como se ela estivesse saindo de trás das rosas. Então, eu vou colocar um pouquinho de verde, mas eu não vou até o final. Olha só. Eu posso trabalhar outras folhas também, essas mais fininhas. Ah, eu esqueci de falar o seguinte para vocês. Tá vendo? Essa região aqui, ó, tava aqui, né? Que é a sépala. Esse botão não tem a sépala aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou emprestar a sépala daquele botão para esse. E aí fica assim. Agora, mais folhinhas. A gente consegue se divertir a beça com um modelo de stencil. Dá para conseguir muitos efeitos. Essa aqui, eu vou dar uma tonalizada de verde também. Nem vou colocar muito, bem pouquinho, nas extremidades só. Agora, eu vou pegar o mesmo pincel que estava com branco, vou pegar um pouquinho do flamingo com branco, tira bem o excesso. E aí, a gente pode acrescentar, salpicar um pouquinho de cor-de-rosa nas folhas, para elas conversarem com as flores. Então, posiciona bem certinho e coloca um pouquinho de rosa em algumas áreas das folhas, não pode exagerar. Olha só. Ajuda a integrar melhor a composição. Então, os elementos, eles conversam entre si. Algumas folhinhas em cor-de-rosa também, por que não? Agora eu vou utilizar aquele pincelzinho faca. Eu vou pegar um pouquinho de rústico. E eu posso trabalhar um pouco mais de sombra dentro da rosa, somente em alguns pontos, eu não posso exagerar. Trabalhar uma frase aqui. Eu vou utilizar a cor, vou utilizar um azul, vou pegar um azulzinho. Esse azul é inverno. Pega um pouquinho, tira o excesso.
E é isso, pessoal. Acabou. Bom, espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Eu fiz com bastante carinho, tentei explicar todas as etapas com detalhe. Aqui nos comentários, por favor, deixem sugestões para eu fazer os próximos vídeos, né? Às vezes modelos que já estão aí faz um tempinho, mas não foi tão bem explorado. Então, podem deixar os comentários. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar com seus amigos. E se gostou do vídeo, dá um like também. E a gente se vê na próxima.